Bora, meu povo! Esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Estou feliz por você estar comigo aí participando, entendendo essa cronologia bíblica, né? Que a gente está montando aqui a partir da Bíblia em ordem cronológica. Sou muito grato a Deus pela participação sua e dos seus amigos. Muito obrigado. Eu quero dar continuidade aqui. O último vídeo falou aí sobre essa questão de mudança dos nomes, tentando mudar a cultura, né? Do Daniel e dos amigos dele. E a gente vai vendo logo no início da história do Daniel que ele é uma pessoa especial. E como eu preguei no domingo anterior, no último domingo, né, culto dominical, o tema era o que te faz, ou o que nos faz especiais. Eu não falei do fato de sermos diferentes uns dos outros, isso já nos torna especiais, Deus já nos fez assim. Mas eu falei especificamente sobre o que tornou o Daniel uma pessoa especial, né? No capítulo 1 de Daniel, no versículo 17 ao 20, foi onde eu li, onde fala que depois dos 3 anos de treinamento, né? Eles foram examinados pelo rei Nabucodonosor, e aí vai dizer que o Nabucodonosor fez aquela prova oral, fazendo várias perguntas, mas muitas perguntas, né? Em vários aspectos, culturais, ciência e tal. E aí o Nabucodonosor observou que de todos que ele entrevistou, que fez aquela prova oral, de todos com quem ele conversou, esses 4 foram os melhores. O rei chegou a dizer, versículo 20 de Daniel 1, diz que o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E aí o rei Nabucodonosor, ele descobriu que estes 4 rapazes, Daniel e seus 3 amigos, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Ou seja, os caras se tornaram 10 vezes mais sábios até do que os seus professores. Aqueles que estavam fazendo o cursinho com ele de 3 anos, né? 10 vezes mais sábios. Bom, e isso provém de Deus, tá? Isso não é coisa de esforço humano somente, não. O esforço humano é parte. A outra parte é que aquilo onde eu não posso chegar, aquilo que não posso adquirir pelo meu esforço, quando eu tenho uma aliança com o meu Deus, ele me dá, né? Como está no Salmo escrito lá, 127, aos seus amados ele o dá enquanto dormem, tá certo? Enquanto dormem, então não precisa trabalhar? Não, não é isso. A questão é que aquilo que o Senhor nos dá não é proveniente do nosso esforço, enquanto dorme, ou seja, eu não tenho participação alguma naquilo que Deus me dá, porque o que eu tenho que conseguir, eu vou conseguir pelo meu esforço para alcançar um objetivo, um alvo que Deus me deu, mas eu só vou até onde a minha capacitação me leva, e daqui para frente é só Deus que faz, ok? Guarde isso em seu coração. Na época que eu estudava lá no Arsênio, ensino, né, no início, né, dos meus estudos, tinha um negócio de dar nota lá para os alunos, bom, regular e ótimo, né? Certo? Bom, regular e ótimo. E aí, quando o cara era muito ótimo mesmo, ele colocava excelente. Aqui. Em outros lugares do país, eu vi relatos de pessoas que colocavam assim, ótimo, o excelente, aí colocava assim, com louvor e distinção. Foi o que estes rapazes receberam da prova oral feita pelo rei, né? Com louvor e distinção. Os caras foram capacitados por Deus e agora eles eram 10 vezes mais sábios do que todos que existiam lá no reino do Nabucco, tá certo? Bom, queridos, agora tem um outro assunto para a gente ir adiante. Eu quero que você me acompanhe aí no Jeremias, né? Livro de Jeremias, no capítulo 26, e no versículo 20, vai falar sobre um outro homem. O nome desse homem é Urias. Mas que Urias? É Urias, o amigo do Davi, que foi traído por ele, né? Ele pegou a mulher do Urias. Não, não é esse Urias. Tem esse Urias na história e tem vários outros. Acho que tem 4 Urias. Mas esse Urias de Jeremias 26 é um profeta que profetizou as mesmas coisas que Jeremias profetizou. Por isso Jeremias colocou ele aqui dentro do livro, né, a história do que ocorreu com ele. Jeremias fez questão de anotar, de registrar no livro dele, tá bom? Mandou o Baruque escrever, né? Certo? Vamos lá, Jeremias capítulo 26, versículo 20, diz que outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías. Ele era de Kiriat Jearim. Bom, Kiriat Jearim é o que, gente? É onde? Kiriat Jearim é o local onde ficou a arca depois que os filisteus a devolveram. Lembra dessa história? Na época do Eli, na época em que Siló foi destruída. Lembra disso? Olha os vídeos passados aí, você vai ver. Então, esse homem era de Kiriat Jearim e ele profetizou as mesmas coisas que o Jeremias
profeta Jeremias profetizou. E aí nós vamos ver aqui no que deu, o problema que deu. Quando você é profeta do Senhor, está vivendo num país, em uma época em que existe um conflito político-religioso, que eles viviam uma teocracia, né? Aí as pessoas não dão ouvidos ao que Deus está dizendo, porque elas têm interesses políticos por trás. E aí dá ruim, viu? Olha só, Jeremias 26, verso 21, diz que quando o rei Jeoaquim e todos os seus homens de guerra e os oficiais ouviram que o Urias tinha profetizado as mesmas coisas que o Eliseu profetizou, bom, procuraram matá-lo, né? Esse negócio de profetizar pode se alastrar, então vamos logo apagar esse foco de incêndio aqui. O Jeremias, ninguém matou, por que não mataram o Jeremias ainda? Agora Jeremias arrumou um discípulo, agora tem alguém imitando o Jeremias, vamos acabar com ele. Mas por que Jeremias não foi morto ainda? Eu vou explicar. Jeremias capítulo 1, no versículo 1, diz que ele era sacerdote de Anatote, que é colado ali com Jerusalém. Esse problema aqui é político-religioso. Eu já falei nos vídeos da semana passada que eles fizeram da mesma forma que fizeram contra Jesus. Foi a turma, né, o grupo de religiosos que tentaram, colocaram a massa, né, o povão, para pedir a morte de Jesus pela crucificação. E aqui, quando o rei soube, espera aí, esse cara está profetizando mesmo que Jeremias mas Jeremias estava profetizando contra essa cidade, contra o templo, e dizendo que Nabucodonosor vem lá e tal. Bom, vamos matar ele. O que acontece? Quando Urias ouviu que ele estava sendo procurado para ser morto, Urias, ficou a mula. Foi para o Egito, negada. Mas isso não foi suficiente para ele se livrar, porque o rei Jeoaquim, no versículo 22, vai dizer que o rei Jeoaquim mandou Elnatan, meu amigo Elnatan. Aqui na igreja nós temos um irmão, um membro que se chama Elnatan Isaac. Um abração, Isaac. Elnatan. E esse aqui era filho de Acbor. Esse cara, ele foi com alguns homens, ele juntou com alguns homens e foi atrás do Urias, que estava no Egito. E trouxe o Urias até o rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim mandou matar o Urias à espada. Depois, diz aí que jogaram o corpo dele numa vala comum. Veja bem, que coisa horrenda. Quando um rei morria e não tinha a honra de ter servido a Deus, nem reconhecimento, ele não podia ser sepultado junto com os outros reis, mas tinha um local lá para ser sepultado. Este profeta aqui, porque falou em nome do Senhor, porque anunciou a palavra do Senhor, primeiro, foi ameaçado. Segundo, ele fugiu, não queria morrer. Terceiro, ele foi caçado, encontrado e aprisionado. Quarto, ele foi assassinado. Quinto, não deram nem a ele um decente enterro. Jogaram numa vala comum, como se fosse um animal, gente, que morreu, um cachorro, um bicho qualquer. O que você acha que Deus vai fazer? Porque se esse profeta estava falando, e ele estava falando da parte de Deus, estava as mesmas profecias de Jeremias. Então, se Jeremias é profeta de Deus, ele estava também profetizando as mesmas profecias que o Senhor enviou. Ok? E por que Deus levantou esse cara para fazer isso? Falar as palavras que o Jeremias estava falando? É porque Jeremias está preso. Jeremias está preso, galera. O Jeremias chegou a mandar o Baruque para falar essas verdades. Baruque disse, eu não posso não. Vai, você vai. Você vai e o que você vai profetizar vai acontecer e eu vou dar para você livramento. Foi o que Deus falou para Baruque. Você lembra? Olha os outros vídeos aí que você vai ver. E aí o que acontece é isso. Jeremias preso para não profetizar. Manda o Baruque que está inseguro. Aí Deus levanta um outro cara para profetizar a mesma coisa de Jeremias, eles vão e fazem essa cachorrada com ele. É uma cachorrada isso. O cara vem em nome do Senhor, e eu lembro logo de Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os pintinhos, vocês não quiseram. É isso aí, vossa casa ficará deserta. É isso aí. E então, não existe nenhuma possibilidade de Deus não tomar vingança desse tipo de coisa. Porque profeta é boca de Deus. O pessoal, além de não aceitar a palavra de Deus, além de não se render, se endurecer. Agora vamos fechar a boca de Deus? Vamos fechar a boca de Deus. Como é que faz? Apaga, mata esse desgraçado desse profeta, que ele tá enchendo o saco aqui. A palavra de Deus, não é a palavra de Deus não. Ele profetizou contra essa cidade, contra o templo, ele tem que morrer. Bom, quando fizeram essa acusação a Jeremias disse, se quiserem me matar, pode me matar, mas saibam que vocês vão estar matando um homem inocente que foi enviado da parte de Deus. Aí eles ponderaram. Por que eles ponderaram? Porque Jeremias era sacerdote. Não era só profeta, era profeta e sacerdote. Jeremias era de um meio que conhecia todo mundo ali. Então eles ponderaram. Se você for observar aí, então, Jeremias 26, versículo 24, diz que um homem chamado Aican, ou Alcan,
filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Ou seja, aquela turba de sacerdotes religiosos foi quem, vamos dizer assim, sempre foi assim. Os religiosos começavam um motim, uma rebelião, o rei, para apaziguar e resolver a situação, que é o poder político, vinha e resolvia. Qual é o problema? É o fulano, mata ele. Acabou. Ok? Quando foram pegar o Jeremias, o Senhor levantou o Aicã, filho de Safã, que protegeu Jeremias. Não, esse aqui não vai ser levado não, nego velho. Esse aqui vai ficar aqui. Estão entendendo, irmãos? Não é fácil, não. Aí, se você volte agora lá em Jeremias capítulo 22, você vai ver rapidamente comigo, para a gente concluir o vídeo de hoje, a lamentação de Jeremias pelo rei Jeoaquim. Quando a gente fala lamentação, a gente pensa logo em crônicas, pensa logo, o cara morreu e está lamentando. Não, Jeoaquim não morreu ainda não. Mas Jeremias já está lamentando por antecipação. Deixa eu perguntar, você é daquelas pessoas que quando os outros lembram, dizem assim, é um grande servo de Deus, temos que glorificar a Deus por ele? Ou é desses aqui, que os homens de Deus já têm que começar a lamentar e chorar pela vida dele, porque ele anda tão longe da vontade de Deus, que com certeza vai ter que encarar o juízo de Deus? Jeremias 22, verso 13, o profeta Jeremias escreveu assim: ai daquele que constrói o seu palácio com meios corruptos, que constrói os seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz, construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, eu vou fazer amplas janelas, né? Revestir o palácio de cedro e pintar de vermelho. De vermelho, meu Deus, misericórdia, de vermelho. Dá para você? Você acha, verso 15, Jeremias 22, 15. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? Olha, o Jeremias está usado, hein? O seu pai não teve comida e bebida? É isso? Você fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não me vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto e derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, chorando, meu irmão, minha irmã. Nem se lamentarão, clamando, dizendo, meu Senhor, a sua majestade. Verso 19, ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Essa é a profecia de Jeremias para o Jeoaquim, que foi quem mandou fazer aquilo com o profeta, que foi levantado por Deus para profetizar as mesmas profecias de Jeremias. É muito forte isso. Jeremias 22, versículo 19. Jeremias aqui está falando, né, sobre a época do pai dele, que era Josias, foi excelente, e agora está falando aqui, olha, você, Jeoaquim, você vai ter o enterro de um jumento, tá? O enterro de um jumento, ninguém vai lamentar por você. Você será arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Menino, não brinque não. Vamos ver quando é que isso vai acontecer, né? Um comentário rapidinho aqui sobre Jeremias capítulo 22, verso 19. Essa profecia do Jeremias aí fala que ele vai ter o enterro de um jumento. E aí a explicação é dada aqui por Jerônimo, né? Que diz que isso ainda está no futuro, gente, pela cronologia, mas diz que o Jeremias, aquela profecia de Jeremias vai se cumprir no seguinte aspecto: Nabucodonosor vai vir, vai levar o Jeoaquim preso, mas ele não vai chegar na Babilônia. Parece que no meio do caminho ele vai morrer, ninguém sabe como, nem porquê, porque não dá detalhe. Mas ele não vai ter um enterro também decente, o corpo dele vai ser deixado no meio do caminho lá, para as aves dos céus e para as bestas feras, as bestas do campo comerem, certo? Então é só mais ou menos isso que diz aqui. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá certo? E encerrando aqui o vídeo, Jeremias 36, versículo 9, isso já é dezembro do ano 604 a.C., é um ano depois que da história do Daniel. Diz que no nono mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém, ok? Esse ano 604 é um ano decisivo também para Daniel, que está lá na Babilônia. Semana que vem a gente vai falar sobre o que aconteceu lá. Fica comigo.